Lavagem de dinheiro, fraude e corrupção. Ike Batista é o ex-bilionário por lavar mais de 50 milhões de reais, condenado por diversos crimes, e o mais impressionante é que ele segue livre. Mas como? Ele já foi considerado um dos homens mais ricos do Brasil e possuía a 7ª maior fortuna do mundo, possuindo um conglomerado de empresas que se chamava EBX. Mas apesar da linda fachada que remetia a luxo e riqueza, por dentro, essa empresa escondia diversos crimes financeiros e escândalos. Pagar propinas milionárias ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele condenou o empresário Ike Batista pelo crime de manipulação do mercado financeiro. Conheça a história sombria do ex-bilionário que tinha uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares e quase perdeu tudo. Veja agora como aconteceu a sua queda catastrófica. Em 3 de novembro de 1956, nasce Ike Furken Batista da Silva, filho de Eliezer Batista da Silva e Juta Furken. O empresário veio de uma família abastada. Seu pai, Eliezer Batista, foi um importante executivo e ministro de Minas e Energia no Brasil, além de presidente da Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo. Devido à importância do trabalho do pai, Ike passou a maior parte de sua infância e adolescência fora do Brasil, morando em países como Alemanha e Suíça. Seu pai sempre quis que Ike estudasse e por isso, em 1974, ele ingressou no curso de Engenharia Metalúrgica. No entanto, com toda a sua vivência envolvendo culturas e costumes diferentes, juntamente com um pai influente no setor de mineração, fizeram com que ele despertasse o interesse para o mundo dos negócios, fazendo com que o empresário não concluísse o curso. Nos anos 80, Ike iniciou um estudo na área de comércio, especializado em diamantes e ouro. Com toda a sua bagagem e conhecimento, ele intermediou a negociação entre os extrativistas da Amazônia e os interessados em adquirir pedras preciosas, tanto no Brasil quanto no exterior. Essa intermediação deu início a uma jornada que mudaria para sempre a vida do empresário, uma jornada que o transformaria no homem mais rico do Brasil. Após largar os estudos e focar no empreendedorismo, Ike volta ao Brasil e começa a atuar como intermediário de garimpeiros do Mato Grosso na venda do ouro para grandes centros do país. Em 1981, o jovem empresário de 24 anos conseguiu um empréstimo com joalheiros do Rio e São Paulo e adquiriu a sua primeira mina. Impressionantemente, em 1 ano e meio, ele já havia ganhado mais de 6 milhões de dólares com o negócio. Que começou lá atrás, lembra? A história, eu lá com 23 anos, achando que eu sabia voar, até voei, né? Voei pra caramba. Ike sempre foi um estrategista. Seus princípios se baseavam em encontrar bons projetos que não tinham capital para iniciar, procurar por investidores e sócios para começar a atividade e mais à frente, vender o negócio com lucro. Sua visão empreendedora sempre o colocou em muitas oportunidades que poderiam lucrar muito. Assim como ele, você também pode fazer isso. Diferente de Ike, que precisou levantar um grande capital para começar a empreender no mercado de pedras preciosas, hoje não é mais necessário. Atualmente, a atenção é a nova era para se criar um negócio que não precise de grandes quantidades de investimento. E se você também quer fazer parte disso, te convido a assinar a minha newsletter, Quinta de Negócios. Lá eu abordo dicas, estratégias e insights para se tornar um criador de conteúdo que ganha dinheiro falando sobre assuntos que tem interesse e que passaria a vida falando sobre eles. Além de receber tudo isso, no momento em que deixar o seu e-mail, vou te encaminhar um livro gratuito chamado O Segredo das Thumbnails que Explodem em Cliques. Então clica no link da descrição porque estarei te esperando lá. Mas agora, vamos voltar ao começo do império de Ike Batista. O crescimento de Ike chamou a atenção de uma mineradora canadense chamada Treasury Valley, resultando em uma fusão de ativos que deu origem à TVX Gold. Foi a partir dessa fusão que o empresário consolidou a sua carreira no cenário internacional. Ele percebeu que a sua trajetória estava apenas começando e sabia que não poderia se limitar a um único setor. Foi então que, de forma ousada, em 1986, ele criou a empresa que poderia mudar o rumo do Brasil.
Em 1986, Ike fundou a holding EBX, com o objetivo de diversificar os seus investimentos e expandir sua influência nos setores de mineração, energia e infraestrutura. A primeira empresa fundada da holding foi a MPX, uma usina termoelétrica com investimento de 150 bilhões de dólares. A operação iniciou em 2002 e já em 2005 ela foi vendida. Nessa época, o Brasil se aproveitou do boom das commodities, que foi o aumento nos preços de matérias-primas como petróleo, alimentos, metais e energia, gerando um grande crescimento na economia do país. Com esse cenário em vista, em 2006, Ike abriu o capital para mais uma de suas empresas, a MMX, focada em mineração. No momento em que realizou o IPO, ele conseguiu a captação de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Após o sucesso da MMX na bolsa, vieram outras IPOs bilionárias, como o da OGX, que era ligado ao petróleo, captando 6,8 bilhões, assim também como o da OSX, ligada à atividade naval, que rendeu 2,8 bilhões de reais, e da MPX, ligada à energia, que havia rendido 2,2 bilhões de reais ao caixa do grupo. Com uma fortuna acumulada de 20 bilhões de dólares entre 1980 e 2000, Ike Batista se consolidou como uma das figuras mais poderosas do Brasil e ganhou reconhecimento internacional. Porém, enquanto a sua estrela brilhava intensamente, uma sombra começava a se formar no horizonte. A data de 2013 ficou marcada profundamente na vida de Ike, até porque foi nessa época em que seu império começou a colapsar. O ano era 2013. As grandes reservas de petróleo no pré-sal representavam a possibilidade de ganhos astronômicos. Em junho daquele ano, Ike renunciou ao conselho da MPX e em julho, a petroleira havia interrompido a construção de 5 plataformas na Bacia de Santos. Esse era um dos melhores momentos no setor do petróleo, mas mesmo assim, a OGX havia interrompido as obras. Isso fez com que ligassem um alerta nas agências de classificação de risco, que logo suspeitaram que algo estava errado. A petroleira já vinha perdendo valor na bolsa nos últimos meses, devido à baixa produtividade e à falta de dados para indicar projeções. Em outubro, o primeiro baque aconteceu. A OGX deu um calote de 45 milhões de dólares aos credores. Após o primeiro baque, as outras empresas também começaram a ruir. Aí a minha maior empresa entra nesse colapso, tá certo? O que acontece, amigo? Dinheiro é covarde. As empresas MMX, OSX, MPX, LLX e OSX saíram das mãos do conglomerado de empresas do grupo EBX. Todas as suas empresas estavam em ruínas, mas isso não é o pior. Em 2015 a poeira estava sendo levantada, revelando escândalos e fraudes investigados pela Petrobras. Mas Ike mal sabia que o pior ainda estava por vir. O empresário Ike Batista foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção. O empresário Ike Batista foi preso hoje pela Polícia Federal por ordem do juiz Marcelo Bretas. Ele vai ter que pagar também multa de mais de 50 milhões de reais. A justiça também bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais de Ike e dos filhos dele. Ike Batista recebeu diversas acusações. Uma delas é referente à manipulação de mercado feita pela OGX, que comunicava várias vezes sobre a viabilidade de exploração comercial dos campos na Bacia de Campos e Santos. Esse delito lhe rendeu a condenação por 8 anos. Além de manipulação de mercado, o empresário também foi acusado de realizar insider trading, uso de informação privilegiada. Ike foi denunciado sob acusação de ter lucrado com a venda de ações de sua empresa, OGX, totalizando em 11 anos de prisão. Mas não foi só isso, mais escândalos começaram a aparecer. Durante a Operação Lava Jato, o empresário foi preso sob suspeita de crimes contra o mercado financeiro e pagamento de propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Essa investigação foi baseada em uma delação, a do banqueiro Eduardo Plas, suspeito de lavar dinheiro para o ex-governador. O banqueiro contou que Ike manipulava o mercado de capitais e usava informações privilegiadas para ganhar muito dinheiro. O empresário foi condenado a 30 anos de prisão
e foi acusado de fazer pagamentos indevidos no valor de 16 milhões de dólares, aproximadamente 92 milhões de reais atualmente. De 2010 a 2015, Ike e outros empresários estavam sendo investigados por terem aberto contas fantasmas em um banco que funcionava ilegalmente, conhecido como TAI. Todos esses acontecimentos culminaram na ruína financeira e a perda da maior parte de sua fortuna. Apesar de todos os crimes e erros que Ike cometeu, é um fato dizer que ele era um gênio dos negócios e soube aproveitar todas as oportunidades que recebeu. No entanto, devido ao seu excesso de ambição ou arrogância, o fez praticar esses delitos que gerou a sua incrível queda catastrófica. Atualmente, o empresário está livre e continua vivendo em uma mansão do Rio de Janeiro, prestando serviços e consultoria, mas enfrenta diversos desafios financeiros e legais. Ele está livre porque em 2020 foi homologado um acordo de colaboração premiada com o Supremo Tribunal Federal. Apesar desses problemas, o empresário segue tentando se recuperar, uma vez que um dos ativos mais importantes permaneceu com ele, que foi o seu conhecimento e sabedoria. Agora, cabe a ele analisar os erros que cometeu para que consiga novamente restabelecer o império gigantesco que ele havia criado. As histórias de impérios bilionários sempre me chamaram a atenção, e existe uma história fascinante de um camelô que se tornou bilionário. Ele é o maior ícone comunicador que o Brasil conheceu, Silvio Santos. Tem um vídeo explicando toda a jornada de como ele começou no empreendedorismo até o auge da absoluta riqueza. Então clica nesse card para conhecer a história impressionante e inspiradora de Cenoura Bravanel. Aqui é o Gabs, e que a verdade seja dita.